Olá, boa noite para você que nos acompanha aqui na TV Horizonte. O corpo está começando o contraponto. Contraponto, construção, contratempo. Nunca contra o tempo. Às vezes, contra o ponto. Sem contratempo. Sempre com respeito. E hoje temos convidado dois corpos para entender os corpos. Idalísio Vieira, fisioterapeuta pela PUC Minas, MBA executivo em saúde na Fundação Getúlio Vargas. Contraponto que vai falar sobre esse instrumento que vivemos, construímos, descuidamos, machucamos e queremos fazer que seja melhor. Dal, seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado, Jair. O que é preciso fazer para que esse ser seja um ser melhor, mais feliz? Porque existe uma conexão gigantesca entre fazer o corpo feliz e a alma que habita nele feliz ao mesmo tempo. Justamente, Jair. São coisas que estão interligadas, né? A questão da autoestima, da confiança, ela está ligada a um pouco do que a gente tem como padrão daquilo que seria o ideal, né? E a gente acaba correlacionando, mas não diretamente ligados, estética com saúde, né? Então, são coisas distintas, né? Estética está basicamente envolvida com aparência, beleza, aparência física, e saúde está num contexto mais biopsicossocial, né? A parte do físico, você está naqueles padrões ideais para você, para a sua idade, para o seu biotipo, né? E também fazer bem para a mente, né? E por social. Então, essa questão da estética está um pouco envolvida nesse contexto. Idal, como que eu posso pensar uma pessoa que, claro, está conectada o tempo todo, tem uma ideia que se passa na televisão de o que é belo, o que não é, na novela, nos filmes. O que você já viu de extremo as pessoas buscarem e acabarem aparecendo no consultório de fisioterapia como algo que você bate o olho e fala assim, cara, que absurdo que as pessoas estão buscando? É ficando cada vez mais comum, né, Jair? Eu frequento ambientes em que eu vejo pessoas constantemente falando dos anabolizantes, né, de alcançar aquele padrão, preocupar-se com o físico, mas não pela via do saudável, de que aquilo vai fazer bem, né? Perder gordura abdominal seria um bom motivo para você praticar atividade física, porque aquilo é um colesterol que está dentro do seu corpo. E as inflamações, mas não é, que é a sim, gordura. Isso, e não é por esse caminho que as pessoas procuram. Acabam procurando por causa do estético. Eu quero entrar naquele padrão que a mídia toda, que há muito tempo já propaga isso, de ter um padrão de beleza, de filmes, propagandas, de roupa íntima, de roupa. Tem sempre aquele padrão. Pessoas bronzeadas, abdômenes sarados. E as pessoas acabam passando do ponto. Eu acho que o que seria o limite entre um outro tem risco para a saúde? Esse procedimento que eu vou fazer, ele promove, eu tenho risco, quais seriam os riscos para a minha saúde? Porque às vezes as pessoas compram risco, elas preferem cobrir o risco, e a gente já viu N casos de pessoas que infelizmente chegam ao ponto de falecer por causa de procedimento cirúrgico, mesmo, né, com bons cirurgiões, às vezes não, o caso do Dr. Bumbum alguns anos atrás, né, no Rio de Janeiro. Então, são esses pontos que vão chamando a atenção da gente, né? Eu já tive paciente que, assim, na fase final de reabilitação para a corrida, que ela queria voltar a correr, e ela também fazia atividade física na academia. E ela procurou um comprimido, até então um amigo dela falou que não tinha nenhum tipo de anabolizante, né, de produto nesse comprimido, que era só para melhorar a forma física. Eis que uma semana depois, durante o treinamento funcional dela, ela começou a passar mal, a pressão caiu muito, ela chegou a desmaiar na minha aula, socorri ela, e depois a gente foi descobrir que aqueles comprimidos que ela estava tomando tinham um hormônio similar à testosterona. Sim.
E o que o corpo dela fez? Parou de produzir automaticamente a testosterona natural. Natural dela. Zerou praticamente. Ela teve que fazer um tratamento de 6 meses de reposição hormonal dosada por causa dessa uma semana que ela usou esses anabolizantes sem saber. Mas o objetivo dela era ficar naquele padrão, quero ficar aqui porque mês que vem eu tenho festa, eu quero pernas grandes, não deixou de ser o foco voltar a correr, começou a ser o estético. É interessante, né, Idal? E isso, dois profissionais de saúde que trabalham com esporte, conversar disso e levar essa informação para você, telespectador, telespectadora da TV Horizonte. A testosterona, ela é o hormônio sexual masculino, mas que mulheres também produzem. Só que a testosterona, ela tem a sua textura, ela tem a sua composição extremamente complexa. E aí o corpo, ele entende o seguinte: quando você está suplementando de testosterona, sem nem muita preocupação, o seu nível está muito alto. E o corpo, ele reconhece esse processo. E aí ele para naturalmente de produzir a testosterona natural. Você não vai ficar tomando testosterona para sempre. Então, uma hora, o que seria o limite aqui, esse produto que você está tomando, ele passa. Só que ele passa e o limite que era o seu, ele se perde. E aí, nessa hora, o Idal recebe pacientes no consultório dele que tem, em função dele fazer o processo de atividade física. Eu recebo essas pessoas no consultório, Idal, assim, deprimidas, ansiosas, extremamente infelizes e que acabam entrando num processo de subir e descer. A sibutramina, que é um medicamento feito para... as pessoas acham que é um medicamento para perder peso, no fundo é um medicamento muito complexo, de venda restritíssima hoje em dia. No Brasil, a gente ainda tem isso, é o país campeão em venda desse tipo de consumo, o processo muito difícil. O que as pessoas querem, afinal de contas, cara? O que uma perna forte numa festa significa, afinal de contas? A gente vive questões de padrões, né, e imagem. E as imagens têm ficado cada vez mais constantes na vida da gente. Então, a gente antes tinha mais momentos em que você relacionava com as pessoas pessoalmente. Hoje não, hoje é tudo imagético. Né? A imagem hoje é muito mais propagada do que o pessoal. Né? Então, às vezes, você prefere ali um Instagram, postar ali, às vezes, por trás daquelas imagens ali, você não é uma pessoa saudável, mas você está mostrando que seria um padrão saudável, ou um padrão estético de beleza. E acho que junto disso, não, assim, com essa ideia da imagem, nós também falamos de uma ideia de urgência. Não tem essa história de falar que você vai descobrir uma atividade física e você vai ficar um ano e meio fazendo aquela atividade física até você chegar no peso ou no formato do seu corpo, uma construção. A gente está falando, cara, de urgência. Tem que ser rápido, tem que ser para amanhã. E isso avacalha, desculpa essa expressão, avacalha terminantemente essa construção do corpo, né? E a gente pode ter indivíduos que não são saudáveis, mas que estão no padrão de beleza ideal, e indivíduos que não estão no padrão de beleza ideal, mas que são saudáveis. Né? Então, a gente tem esses dois contextos. Mas a gente acaba mudando um pouco o foco quando a atividade física deveria participar da vida da gente sem nenhum pretexto. Né? A gente tem muito pouco educado para isso, né, Jair? A gente não tem tanta atividade física assim na infância, na adolescência. E acaba que a gente se cobra muito disso depois. Eu tenho que fazer atividade física, porque eu preciso disso, mas você se sente nessa condição de ser cobrado quando você vê que você está com doença. Então, eu admiro o processo de construção esportiva que acontece nos Estados Unidos, onde a escola é a base para a construção do atleta. Então, aquele sujeito, telespectador da TV Horizonte, fortão, que joga futebol americano, ou os caras das finais da NBA agora, todos eles vieram da universidade. São poucos que não vêm da universidade. Todos eles são contadores, médicos, fisioterapeutas, psicólogos, pedagogos, todos eles vêm da universidade. E é interessante perceber que tem o campeonato de high school, o campeonato de college, o campeonato da universidade. Eu admiro esse ponto, mas eu critico muito
essa sociedade americana que exporta esse modelo. A mulher com um seio muito grande, branca, o indivíduo branco, ou seja, o formato é exportado por eles. Se a gente fala de escola, Edal, e eu sempre digo aqui, que é o assunto mais importante dessa mesa, educação física na escola é à distância um processo que é valorizado pela educação pública, por exemplo, né? Com certeza. E a gente tem esse muito pouco, né, Jairo? Eu não sei se mudou muito, mas eu acredito que não. Hoje você tem 2 aulas de 40 minutos na semana. No ensino médio até menos do que isso. Até menos, né? A gente, no meu ensino médio era uma vez na semana. E literalmente quase que algo assim, faça o que você quiser por obrigação, fazer. Isso, e sem cobrar a sua participação. E nos Estados Unidos são 2 horas por dia. Né? É colocado na grade, então assim, todos os dias tem atividade física. E a gente vê a relação de atletas que é formado lá. É uma quantidade enorme de atletas. Os Estados Unidos são referência em medalhas há muito tempo. Em tecnologia na área de esporte, a gente não perde muito nisso, porque em questão de esporte, de qualidade, de tratamento aqui no Brasil, a gente está tão evoluído quanto eles. O que nos falta aqui, eu acho que é acesso à tecnologia. Mas a parte do educar físico, você ter aquela rotina de que a atividade física vai te fazer bem, vai te prevenir, né, uma série enorme de doenças. Tem estudos que já comprovaram que a atividade física regular previne mais de 200 doenças. Eu não tenho nenhuma dúvida de que se a cabeça está boa e o corpo está produzindo, ele está fazendo algo de bom para essa máquina como um todo. Fica com a gente, porque o Idal vai contar daqui a pouquinho como que você faz essa sequência de ter a necessidade da atividade física e a gente tentar encontrar uma solução, uma resposta. O Contraponto vai para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco para continuar nossa discussão. Sai daí não. Estamos de volta com o Contraponto e hoje recebemos Idalísio Vieira, fisioterapeuta, para a gente conversar sobre essa construção desse aparelho, a correção desse aparelho. Idal, eu fiz uma cirurgia grave no início de 2021. E essa cirurgia grandona, cara, ela tá de cá e ela é bruta mesmo, aqui. Mais ou menos nessa época, no meio do ano de 2020, o meu pedal, e ela é grandona, ela vem daqui e ela vai até aqui. O pedal ele estava acontecendo, Idal, assim, de 100, 120 quilômetros. Eu cheguei a Carmópolis de Minas, que eu amo tanto, de pedal. Porque o prazer pelo pedal na época da pandemia me fez muito bem. Assistir à missa domingo de manhã pelo rádio, a gente não estava naquele momento, as igrejas fechadas, não comungávamos presencialmente. Então era muito bom sair de manhã, pedalar e rezar ouvindo a missa. E isso foi tomando uma proporção maior. As academias estavam fechadas, a gente não estava podendo praticar atividade. Agora, cara, as coisas estão se abrindo. O coronavírus não acabou ainda, por isso que temos que ter cuidado. O que as pessoas estão fazendo, que você está observando, na procura pelo esporte, na procura de perder o peso, 2 anos, afinal de contas, em casa? O que você tem observado recentemente? Olha, Jário, eu trabalho um pouco na área de ortopedia, mais focado um pouco na área esportiva. Então, eu tenho contato com muitos atletas e principalmente corredores. Né? E eu percebi que nesses últimos 5 anos vem aumentado muito a procura pela corrida como atividade física. Né? Principalmente ali na fase adulta, 20 e poucos, 30 anos, e já nos 45, 50 aumentou muito o número de clientes. Eu percebi isso porque às vezes eles começam já a atividade física antes com a procura por outro objetivo, né? Eu quero ficar em forma. Só que a corrida é uma atividade física que demanda um esforço físico grande do corpo, uma atividade global, que trabalha o corpo todo, tem impacto. E aí eu sempre falo com eles, a gente tem que fazer a corrida, vocês têm que estar bem para praticar a corrida e não praticar a corrida para ficar bem. Né? Não para entrar em forma, praticar a corrida só para entrar em forma. Você tem que estar em forma para você correr. Né? E aí geralmente sempre chegam com lesões, né? Porque já chegam de cara, a corrida é uma atividade barata, né? Às vezes você não precisa
nem de uma assessoria, você só precisa de um par de tênis, uma roupa de ginástica, e acha que correr ali, hoje eu corro 1 quilômetro, amanhã eu dei conta, não doeu nada, eu corro 3, semana eu corro 5, e no final do mês lesiona, né? Por causa dessa procura pelo emagrecimento, né? Eu preciso começar a atividade física, ou eu estou doente, ou eu descobri que eu sou hipertenso, descobri que eu estou diabético, o médico mandou procurar. Ou eu fui no shopping e empolguei. E deu vontade, e eu falo assim, calma gente, procura os seus profissionais antes, um nutricionista para você entrar numa dieta de acordo com o que você precisa, né? E um fisioterapeuta para avaliar em que condições está seu corpo, o que precisa ser melhorado, o que está bom, o que não está bom, para você fazer atividade física com prazer, sem preocupar, se vai se lesionar, para você ter prazer em... Então, só para a gente poder fazer, né, assim, acontecerá, por exemplo, a meia maratona de Belo Horizonte. A Pampulha, ela tem menos de 18,5 km. Para fazer uma meia maratona na Pampulha, os organizadores costumam pegar um pedacinho do zoológico. Então, entram no zoológico para completar os 3 quilômetros que faltam para a meia maratona em Belo Horizonte, só para você ter uma ideia. Às vezes o sujeito, né, ele imagina assim, ah não, a Pampulha dá para fazer, dá para correr. Cara, o sujeito tenta, e é até bacana ele fazer o esforço de querer tentar. No consultório a gente vai estimular o indivíduo, claro, para ele poder conseguir essa meta, mas ele vai chegar no final dessa atividade física literalmente estrupiado, né, cara? A gente colocando números fica mais fácil. 18 mil metros, né, muita coisa, é mais que 18 quilômetros, né, a imagem. E se você contabilizar ali cada passada por 1 metro, você deu 18 mil passadas. E o peso do seu corpo, ele multiplica por 3 durante a corrida, se você não tiver um sistema de amortecimento, se não tiver uma dinâmica, uma biomecânica correta para fazer o movimento. Né? Então, o seu peso se multiplica por até 3 vezes. Mas e acaba que esse... É importante a gente também colocar, na organização da meia maratona de BH, você tem também 5 quilômetros, 10 quilômetros. Se você quer vencer um desafio na Pampulha pela primeira vez, se inscreva nos 5 quilômetros e não venha pensar que 5 quilômetros é pouca coisa. Não é. De que nos 10 quilômetros, o Messi, ele corre em torno de 11 num jogo de campeonato puxado, em torno de 11. Portanto, utilizar a cabeça para poder executar essa atividade é algo fundamental. Como é que é dividir essa calma com um indivíduo que chegou e disse assim, o Jairo lá no consultório dele, em terapia, pediu para que eu fizesse uma atividade e aí meu joelho estourou. O que quer dizer para esse paciente que temos em comum, por exemplo? Ter calma. Em que sentido? Vai chegar seu momento, né? Vai com calma para você não perder mais tempo lá na frente. Porque se você correr rápido demais, se você adiantar esse processo, você vai se lesionar e vai precisar de um tempo maior para alcançar aquele objetivo que você estava. Então, vamos com calma, vamos dar uns passos pequenos, mas vamos continuar sempre seguindo. Né? Toda corrida ela começa no primeiro passo. Só que, às vezes, a gente está tão afoito para chegar naquela meta que você acaba ultrapassando alguns pontos. Então, o que é ser afoito para chegar numa meta? Você não perceber que respeitar os seus limites. Né? Às vezes você acha que você consegue fazer aquilo, mas às vezes a gente faz isso até por falta de conhecimento. Né? O seu corpo, naquele momento, o corpo quente, você acha que dava conta de correr 5 quilômetros e depois, no outro dia, a dor apareceu muito intensa, ela não aliviou e você descobre que o seu corpo te mandou um recado, você ultrapassou o meu limite. E por uma questão de contraponto, o nome do programa. E aquele indivíduo que não levanta de jeito nenhum do sofá para fazer absolutamente nada, porque ele só se levantaria se fosse para correr os 18 mil metros. O que fazer com vida e morte que convivem o tempo inteiro nesse processo? É complexo, Jairo. O nosso corpo, porque eu tenho falado todo mundo que o nosso corpo não foi feito para ficar parado. Né? Nosso corpo é uma dinâmica, A gente precisa se movimentar todo dia. Então, eu passo para essa pessoa assim, não desista de sua meta, não desista de chegar nos 18, mas também não fique parado, né?
muda a atividade. Se você se lesionou correndo, procura fazer uma piscina, procura fazer uma bicicleta, mas não deixe de praticar, né? É importante a gente ter essa relação boa com a atividade física, né? Quando a gente pratica atividade física, automaticamente aquele dia que você faz um esforço físico, você reduz a produção de cortisol, que é um hormônio que é produzido pela glândula suprarrenal, que é o hormônio do estresse. Às vezes a gente não conhece ele pelo nome, mas é o hormônio do estresse. A gente produz esse hormônio o dia todo. E quando você pratica atividade física, você tem tanto a redução dele quanto você tem a produção da serotonina, que é um hormônio da sensação de bem-estar. Então, a atividade física ela é um remédio para a mente, né? Você vai se sentir bem quando você praticar qualquer atividade física que te exige um esforço físico. E cada um tem o seu nível de esforço, né? Agora, a gente falou essas duas palavras o tempo inteiro, atividade física. A gente colocou a corrida como a sua especialidade, mas muitas vezes as pessoas não se sentem tocadas por uma ideia de atividade física. O sujeito ele quer encontrar qualquer coisa, de curta distância a fazer uma atividade olímpica. Eu vou utilizar da expressão que o Idal colocou aqui agora. Tenha paz, tenha calma, tenha sossego. Porque procurar esse esporte é um processo de sequência, é um processo de construção. O sujeito não encontra de uma hora para outra. Que bom que você encontrou no Muay Thai o seu esporte. O que fazer, cara, para a gente poder indicar para essas pessoas? Hoje, Dal, se eu não toco 120 quilômetros, hoje eu estou tocando 50, estou tocando 60 quilômetros de bicicleta. E isso é muito bom, porque eu sei o que eu estou buscando. Continuo assistindo a missa do domingo pela Rádio América, todo domingo, 8 horas da manhã. O que fazer para as pessoas encontrarem essa paz, cara? Eu já acho que primeiro procurar, né? Você tem que ter aquela vontade de sair daquele ponto, daquela inércia de ficar parado. Show né? de bola. Eu tenho exemplo em casa, estou pelejando com meu pai, minha mãe já tem aquela disciplina de fazer atividade física, mas meu pai bota todos os empecilhos para não fazer atividade física. E eu estou lá pegando o pé dele. E aí fez os exames de sangue, deu tudo ok, mas precisa voltar a caminhar. Então, assim, pelo menos a caminhada, a gente tem que caminhar pelo menos 2h30 por semana. Entendeu? O básico que a OMS recomenda, 30 minutos por dia. Você pode folgar sábado e domingo, mas que você comece a criar gosto por aquilo, que você perceba que aquilo está te fazendo bem, que depois daquela caminhada você percebe que você já não está cansando muito quando você sobe escada, né? Que aquilo está te dando um retorno positivo. Então, comece pela caminhada, comece pelo simples, comece com 15 minutos, está achando meia hora muito, comece com 15. Está incomodado que a academia é muito cheia, faça uma atividade de casa, tenha disciplina, mas faça, né? E tenha vontade. Eu pergunto para todos os meus pacientes, você tem vontade de melhorar? Eu falei, então é só isso que eu preciso de você, o resto é comigo. Sim. Quero a sua vontade de melhorar. Sim. Entendeu? E aí você vai fazer todos os exercícios Com a ajuda para que esse dele. sujeito consiga contornar a pisada, para que ele consiga melhorar a postura. Sensacional. Às vezes eu interfiro, às vezes não, mas o principal ali é dar condições para ele fazer aquilo que ele quer, né? Às vezes eu percebo que tem um movimento ali que não está o melhor, mas interferir nele daria muito mais trabalho. Então, trabalho com outra vertente. Vamos melhorar a condição dessas estruturas que estão envolvidas? Vamos fortalecer para você ter mais condições? Porque o seu corpo está te mostrando, através da dor, que você está pedindo mais dele do que ele está dando conta. Eu me preparava para uma viagem de trabalho para a China, para acompanhar a equipe daqui do Senac Minas de técnicos de enfermagem. Fomos campeões lá na China. E eu não conseguia levantar meu ombro esquerdo. O Idalísio me ajudou muito nesse processo e a gente trouxe a medalha de ouro lá de Chongqing para cá, conseguindo mexer o braço com facilidade, colocando todos os stripes que eram necessários para o ombro mexer. Se movimente. Não para a China, mas para a Lagoa da Pampulha, para a Serra, para o centro da cidade, para Raul Soares, que está linda, cada vez mais linda. Nosso bate-papo está chegando ao fim, Idal, obrigado. Agradeço, velho. E como dizia Fernando Pessoa, valeu a pena? Saia de casa, veja que vale a pena. Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Obrigado pela sua companhia e a gente se encontra
na rua, na Pampulha, de manhã, quase com certeza. Nos acompanhe nas redes sociais, no @contraponto.tvh e no @Jairo Stacanelli, lá no Instagram. A gente conversa sobre ideias de temas. Você propõe a ideia do tema. Esteja conosco no próximo Contraponto. Forte abraço. Até mais.